Manda bala, Nildo. Boa noite. Bem, eu que agradeço o convite de vocês. Eu fiz essa brincadeira com o número de pessoas. É claro que seria melhor que tivessem mais, mas eu estimo muito a presença daqueles que estão para a gente fazer uma reflexão de formação. É algo que os partidos políticos não fazem, que os sindicatos não fazem, que as universidades não fazem, e que, portanto, é absolutamente dispensável. Até parece algo quixotesco, no sentido de Cervantes, né? Que é uma luta titânica por uma utopia concreta, que no nosso caso é a Revolução Brasileira. Mas eu não tenho a menor dúvida que sem isso não podemos avançar. Quero começar com algo que é o seguinte, que isso aqui, essa atividade nossa, ela conspira contra a banalização da vida política. Nessa semana, o Congresso Nacional, que é aquele covil de ladrões, aprovou, a mando do governo, a securitização da dívida. Nessa semana, essa securitização contou com 384 votos favoráveis, 59 contra. Quem votou contra? O Partido Liberal, o Partido Novo, o Túlio Gadelha, do PDT, um votou MDB, a bancada inteira do PSOL. Como esse é um tema tão estratégico, que é o tema da dívida pública, portanto, o núcleo racional do rentismo, eu acompanhei no Twitter e no Instagram de todos os deputados, especialmente do PSOL, que votaram contra a securitização da dívida, votaram contra o governo. E eles não tinham uma palavra sobre isso, não divulgaram nem o voto contrário. Percebe como é que se blinda um governo? Essa semana se falou de tudo. Se falou da cobrança de impostos das chamadas blusinhas, e eu agreguei calcinhas e sutiãs, ou cuecas, se vocês quiserem. Se falou da hospitalização da deputada Luísa Erundina. Se falou de um conjunto de coisas, nenhuma das questões estratégicas do Estado, da economia e do destino do povo brasileiro. Nada. Nada, absolutamente nada. A atividade parlamentar não é só corrupta, ela é degradada. Completamente. Inclusive daqueles deputadinhos que alguém aí gosta, eu não tenho nenhum respeito pelos deputados, nenhum. Por nenhum deputado. Quero deixar bem claro aqui. E esses episódios, eles têm íntima relação com o que nós estamos discutindo aqui, como é que pode, e aí é a razão pela qual o povo detesta a política, porque a política dominante é essa que eu acabei de narrar. O episódio de cobrar aí das blusinhas, segundo os especialistas, pode render ao governo 4 bilhões daqui até 2025, início de 2026. Sabe o que é 4 bi nas finanças públicas hoje? Nada. Nada. Mas a atenção pública está voltada para isso. Então, a gente pode entender por que temas estratégicos, como o nacionalismo e a Revolução Brasileira, não são motivos de agenda. Vou dar um outro exemplo para vocês. Essa semana, um senador aqui de Santa Catarina, filho de um industrial da pesca, eleito pelo Bolsonaro, um jovencito, fez um discurso no Senado em favor de cobrança de impostos contra essas empresas chinesas, numa defesa enfática do nacionalismo da indústria nacional. Eu, ouvindo aquilo, dizendo, pô, um senador de direita,
vinculado ao setor da pesca, que é o pai dele, que é o proprietário das empresas. O pai dele foi convidado para ser senador, não quis, disse que tinha um filho, surfista, Bom Vivan, colocou de candidato e o Bolsonaro elegeu aqui no estado. Esse estado que já foi brisolista e lulista. Hein? Aqui, Lula e Brizola batiam a direita total nas eleições até 2014. Então, você veja que o tema do nacionalismo emergiu. Emergiu como subproduto de quem? Da fração comercial. O nosso tema aqui é o nacionalismo e a Revolução Brasileira. Então, veja que o nacionalismo, nessa semana, não foi pautado pela PR, nem pela Revolução Brasileira, nem pelos partidos de esquerda, por agrupações revolucionárias no Brasil inteiro. Foi pautada por um senador da direita. Veja como há uma regressão política no país gigantesca, gigantesca, na qual todos os partidos participam com as suas misérias. A maior parte do PDT votou com a securitização. A bancada na totalidade do PT votou com a securitização. E o PSOL, que votou na totalidade contrária, não abriu a boca. Por quê? Para proteger o governo. Para não mostrar que esse é um governo entreguista, a serviço do Vaticano, da Embaixada de Washington, e a serviço da fração financeira que comanda uma coisa hamburguesa. Isso nos leva à questão do tema de hoje. Nos leva à questão do nacionalismo e o tema da Revolução Brasileira. Eu tenho aqui 3 ou 4 questões essenciais. A primeira, todo militante socialista, todo militante genuinamente interessado no povo brasileiro, tem que estudar o desenvolvimento capitalista no Brasil. O estudo do desenvolvimento capitalista no Brasil, que naturalmente começa com a conquista portuguesa, uma conquista que se faz no século XVI, quando Portugal é uma potência imperial, a Espanha é uma potência imperial, mas já no século XVI e no século XVII está submetida completamente à demanda chinesa, que depois do século XVIII, XIX e XX desaparece e agora emerge novamente. Mas todo o comércio mediterrâneo, em que o Império Português e Espanhol era decisivo, dependia do comércio com a China. Mas Portugal e Espanha ainda não eram países periféricos. Como se transformariam na época em que se realiza, de 1750 até 1830, a revolução, a chamada Revolução Industrial. Segundo Marx, em 1830, veja, 1830, isso é muito importante para nós latino-americanos, se consolidou o desenvolvimento capitalista inglês e a potência imperialista expansionista. De tal maneira que essa potência imperialista expansionista está baseada num tremendo nacionalismo britânico, cujas origens estão na Revolução Gloriosa de 1650, Oliver Cromwell, e a afirmação, mais tarde, de uma monarquia constitucional. Quando o poder inglês se estabelece, em 1830, derrotando a Holanda e a França, os países latino-americanos já tinham completado, sob a bandeira de Simão Bolívar, a sua independência das potências europeias. Em 1825, conclui o colonialismo aqui. E os nossos países, todos eles, Argentina, Guatemala, México, Brasil, Uruguai, Equador, já são todos, Bolívia,
países independentes. E já são todos países capitalistas. De tal maneira que o desenvolvimento capitalista no Brasil acumula esses 3 séculos de colonialismo. E até 1888, um império de natureza escravocrata. Já quero deixar aqui claro, hein? Contra todos esses modismos, cuja extração é identitária, que é meu inimigo. Eu sou inimigo do identitarismo. Radical. O desenvolvimento capitalista no Brasil não é dessa forma, subdesenvolvido e dependente, porque tem um passado escravocrata. Isso é uma banalidade dessas de quinta categoria. Isso é uma fraude, uma impostura intelectual. Os Estados Unidos também tiveram um passado escravocrata e uma potência imperialista. Percebe? Então, vamos acabar com essa bobajada identitária. Hein? Eu detesto isso, porque é uma burrice. Sob o argumento moral, temos que resgatar. E essas bobagens que o Brasil é um país majoritariamente negro, não é. O Brasil é majoritariamente mestiço, como mostrou Darcy Ribeiro. Então, vamos com muito cuidado com essas coisas. Eu sei que tem muito modismo, mas eu não tenho o menor respeito por isso. Tem minha crítica, meu repúdio, inclusive. Não estudo à toa, né? E nesse aspecto não faço nenhuma concessão. Não sou candidato a vereador, nem a deputado. Então, o desenvolvimento capitalista no Brasil deve ser motivo de estudo de todos vocês que estão aqui. E ele está centrado no quê? Tem que estar centrado nas estruturas do subdesenvolvimento da dependência. Esse é o núcleo racional do desenvolvimento capitalista na América Latina, em especial no Brasil. Claro que a gente não pode ignorar 3 séculos de colonialismo. No quê? No sentido de organização do Estado, das classes sociais, da economia e da cultura. Mas nós não somos subdesenvolvidos por causa dessa questão. Não é um atavismo que nos determina, é a economia mundial, o desenvolvimento capitalista em escala global. Tampouco somos subdesenvolvidos e dependentes, e com essa desigualdade gigante, etc., e contra esse racismo, e contra todos esses males, porque nós tivemos uma escravidão completamente descabido. Completamente descabido. Nós temos que analisar como é que os países latino-americanos se transformaram em países dependentes e subdesenvolvidos. E eles se transformaram em independentes precisamente quando, em 1822, no caso do Brasil, nós nos tornamos um país independente. Embora, como vocês sabem, na forma política de um império, que só se concluiria em 1889. Então, nós precisamos estudar isso. Esse desenvolvimento capitalista se faz sobre uma tremenda hegemonia inglesa. Ele se faz durante o século inglês, a Pax Britânica, para usar o termo que os politólogos gostam. Quer dizer, quando a Inglaterra se afirma como potência imperialista em 1830 e derrota as pretensões francesas, com uma tremenda conexão com a China, os países latino-americanos se tornam independentes, de tal maneira que a presença inglesa no Brasil, na Argentina, para dar 2 exemplos, é gigantesca. O desenvolvimento capitalista se faz sobre o impulso imperialista. Esse impulso imperialista, antes de bloquear o desenvolvimento capitalista, ele acelera o desenvolvimento capitalista. Muda as estruturas inerentes à relação capital-trabalho, urbaniza os nossos países, internacionaliza a economia, cria um capital comercial relativamente importante, cria um capital dinheiro relativamente importante, que cada vez mais se fortalece durante esse século de 1822 até 1930, quando ocorre o movimento de 30 encabeçado por Vargas. Então, esse desenvolvimento capitalista, ele se faz sob o influxo do capital externo e da Inglaterra.
e molda, em consequência, não só as bases econômicas do país, mas molda também as estruturas estatais, o regime político, a cultura e a ideologia. Qualquer tentativa de analisar ideologia, luta ideológica, luta política, o Estado, a economia, fora da economia mundial, está fadado ao fracasso. Então, qual é o recado que eu dou para vocês aqui? É o primeiro recado. O desenvolvimento, o subdesenvolvimento, como disse o mestre Rui Mauro Marini, é produto do desenvolvimento capitalista em escala global. Postulado número 1 dessa exposição, que está baseada em 4, 5 pontos. O subdesenvolvimento é produto do desenvolvimento capitalista em escala global. Como nós estamos vendo, isso é tão importante, porque quando a gente está vendo essas transformações agora desse capitalismo dependente de base industrial, que ficou lá em 1980, para esse capitalismo dependente de base rentística, ele só é possível também, ele é determinado em larga medida pelo jogo das classes internas, obviamente, mas, sobretudo, pela organização da economia mundial. Só vou dar um exemplo para vocês. Não é possível, não foi possível, a modernização da fração agrária do capital, o reforço do latifúndio, a elevada produtividade, e o Brasil se transformar nisso, que a classe dominante chama o celeiro do mundo, sem a demanda chinesa. A demanda chinesa eliminou todos os obstáculos que Muniz Bandeira, naquele pequeno livro, O Caminho da Revolução Brasileira, mostrava nos anos 60 os enormes obstáculos para o desenvolvimento capitalista no campo. E o desenvolvimento capitalista no campo, até o ano de 2000, todos os economistas diziam claramente: aqui tem um problema. O país se moderniza, mas a agricultura tem um obstáculo. A demanda chinesa e as transformações na economia mundial liquidaram com esse problema e colocaram a fração agrária do capital numa posição privilegiada e ordenou o Estado capitalista para fortalecer esse papel. Você veja que o Estado capitalista no Brasil, ele não é um Estado que atende às demandas do povo. E ele atende às demandas, ele é uma determinação da luta de classes, mas a partir dos interesses da classe dominante, especialmente daquelas frações vinculadas ao mercado mundial, entre os quais a mais importante hoje é, sem dúvida alguma, a agrária, claro, depois das finanças, porque a burguesia industrial está feita em farelos, e a burguesia comercial tem que disputar aí com os produtos chineses. Mas tanto, como eu repito sempre, tanto a Luísa Trajano quanto o velho da Van passam maravilhosamente bem, e com qualquer governo. Como vocês podem ver, nada acontece contra o velho da Van, que antes vestia amarelo, agora se veste de azul, parece uma arara azul, aquelas que estavam em extinção. Então, veja, eu estou dando pistas aqui muito importantes para que vocês possam elaborar, Lucas, e vocês todos que estão me ouvindo aqui, um roteiro de estudo. Vocês estão num curso de formação. Então, tal como Lenin, para fazer a Revolução Russa, escreveu aquele livro, que, aliás, ele nunca esteve completamente satisfeito, que é O Desenvolvimento Capitalista na Rússia, nós temos que ter uma análise aqui, meus caros, os 23 que estão aqui conosco, de ter uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Isso, já de cara, choca com essa ideia do Ciro, de um projeto do Brasil, porque o Ciro não tem uma teoria do desenvolvimento capitalista. Isso é uma deficiência gravíssima, gravíssima, que compromete todo o horizonte do PDT e o discurso do Ciro como candidato. E, digamos assim, como personagem da política. O Ciro não tem uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Analisa um pouco a política econômica. Eu não estou falando da política econômica. Eu estou falando de algo muito mais profundo e sério. Como a Divisão Internacional do Trabalho determina
a economia e o Estado e a configuração das classes sociais aqui na periferia, em particular no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos vivendo e sofrendo as consequências. E é o país que está sofrendo as consequências de maneira mais drástica em relação a todos os demais da América Latina, de uma transição de um capitalismo dependente, subdesenvolvido, de base industrial, cujo auge foi o milagre brasileiro de 68 a 73 do século passado, e especialmente de 75 a 79, o governo do general Ernesto Geisel. Ali se configurou, através do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, uma indústria de base, uma expansão do produto, um aumento da produtividade, um processo de urbanização, baseado, é claro, em dois pilares: superexploração da força de trabalho e endividamento estatal em dólar, em que a dívida pública determinava absolutamente tudo. Se tirar a dívida pública, tirar a dívida externa, contratada pelos capitalistas e garantidas pelo Estado, aquelas taxas de crescimento superiores a 13% em 73 baixam para 2%. Então, todo aquele que diz, olha, as taxas de crescimento até 1980, o Ciro diz isso no livro dele, mas todos os economistas falam a mesma coisa. Até a Conceição Tavares, que faleceu hoje, dizia também a mesma coisa. Aquele orgulho burguês do milagre, até o início da democratização, só é possível baseado nesses dois pilares: a superexploração da força de trabalho, quer dizer, remunerar a força de trabalho abaixo do seu valor, e, de outro lado, muito importante, o endividamento externo, que implicava aqui uma massiva entrada de capitais e que entrava para depois montar um sistema de transferência de riqueza gigantesca. Então, sim. Então, nós estamos submetidos agora, meus companheiros, é o segundo recado aqui que eu queria dar para vocês, nessa consolidação daquele capitalismo dependente de base industrial, naturalmente subdesenvolvido, etc., baseado na superexploração da dívida externa, para algo maior, que é aquilo que eu chamo um capitalismo dependente rentístico. O que é esse rentístico? Eu estou escrevendo um livro, já há 2, 3, 4 anos, e só vou soltar quando estiver pronto, quando estiver consolidado, já avancei muito, mas eu quero dar a ideia central aqui. Na medida em que houve uma mudança na economia mundial e que o epicentro é a relação entre o imperialismo estadunidense e a China, os ganhos de produtividade da China, a gigantesca transformação que ela, nesse acordo com o imperialismo, produziu, não só dentro da China, em toda a periferia asiática, que envolve a Indonésia, o Vietnã, todos aqueles países, deu um desenvolvimento capitalista gigantesco, muito similar àquele que os países da América Latina sofremos nos anos 60 e 70, com aquela brutal industrialização. O desenvolvimento capitalista, como alertava, como ensina a economia mundial, André Gunder Frank, mas também historiadores como Fernando Brodel, é sempre de uma região. Não é um país que se desenvolve, é uma região que se desenvolve. Isso é uma lição clássica do desenvolvimento capitalista. E o desenvolvimento capitalista agora pegou essa região asiática e ela é o núcleo pulsante da articulação junto com o imperialismo estadunidense. A Europa sobrou. E claro que, dado as dimensões, a magnitude dos capitais, da produtividade e da produção industrial chinesa em articulação com os Estados Unidos, ela inviabilizou, nas condições de livre circulação, ou quer dizer, plena vigência da lei do valor, Marx, quer dizer, sem os protecionismos, que o Estado latino-americano falseava a lei do valor com subsídios, impostos, controles, todas as formas de protecionismo,
que a fração financeira eliminou e que os vulgares chamam de neoliberalismo, e não tem nada a ver com isso, é uma bobajada. Eu não uso neoliberalismo e não permito que usem do meu lado. Ah, o neoliberalismo, isso é tudo bobagem, o desenvolvimento capitalista na fase armamentística. Então, essa vigência da lei do valor imprimiu um ritmo de transnacionalização da economia que aqui, na América Latina, apareceu esse fenômeno que a melancolia desenvolvimentista chama de desindustrialização, e que na prática não é outro fenômeno que o aprofundamento da dependência. Dependência certamente produtiva, custos de produção, mas também científica e tecnológica, também cultural. Uma dependência gigantesca, uma dependência nunca antes vista na história do continente latino-americano. E o Brasil, que tinha tido até agora o auge, quer dizer, o desenvolvimento capitalista relativo mais expressivo da América Latina, ele é, por essa razão, aquele que sofre as consequências econômicas, políticas e sociais dessa gigantesca regressão, que é o aprofundamento da dependência. Olha, isso vai ter efeitos. Eu estou só anunciando a tese aqui, eu teria que mostrar como é que essa transformação afetou, por exemplo, fortaleceu a fração agrária do capital, o latifúndio, como é que ela fortaleceu os banqueiros, como é que ela fortaleceu os comerciantes e como é que ela debilitou a fração industrial, a burguesia industrial, cancelando, em consequência, a ideia de que a burguesia industrial poderia propor um projeto para o Brasil de grandeza, de menos dependência, de combate à chamada desindustrialização, que é uma expressão ideológica. Percebe? A burguesia industrial não pode fazer mais nada, entre outras coisas, porque ela está quase inexistente. Ela é de um raquitismo completo. Ela já está condenada, ela é portadora de metástase, cuja origem é a China e os Estados Unidos, as multinacionais. Então, aqui é uma consequência terrível. A consciência burguesa mais avançada na periferia dos anos 60 e dos anos 70, que propunham a industrialização como projeto, agora não tem projeto algum. Exemplo, não quero me estender, não posso, não tenho tempo, mas vocês investiguem. O projeto de neoindustrialização, proposto pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, e ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, é menos que uma farsa, é uma ridicularização completa, é uma impostura intelectual, uma fraude política. Está bancado pelos recursos do BNDES, 300 bilhões, guardados para 4 anos, o que significa 75 bilhões de reais por ano, divididos em 6 setores identificados no documento do ministro e vice-presidente da República, que dá cerca aí, então, digamos assim, 11 bilhões para cada setor. Ora, não tem condição de fazer absolutamente nada. Como não vai fazer nada? E o BNDES, que era um instrumento que orgulhava a Conceição Tavares, e está na boca do Aloysio Mercadante todos os dias, e é uma peça fundamental no discurso neodesenvolvimentista de um projeto para o Brasil, é um banco incapaz de fundamentar uma estratégia, porque a classe da burguesia industrial é incapaz de competir com aquela mega transformação que está na China e nos Estados Unidos. Logo, nós não podemos ter a menor esperança de alguma coisa dentro do sistema. Nenhuma. É um embuste do Lula, do Alckmin, do Aloysio Mercadante, dos professores, do Ciro, de todo mundo falar que nós vamos poder
fazer a industrialização com isso. Eu nem vou falar que a gente não tem nem o controle da Eletrobras, energia, e nem da Petrobras, que são os royalties. Não tem nada. Não tem o BNDES, não tem processo de endividamento externo, não tem vinda de capitais para cá, porque eles estão todos no leste asiático. Do que nós estamos tratando? Percebe que como não é sério essa coisa? Percebe que a juventude que está aqui, vocês estão aqui, não podem levar essa conversa mole desses economistas de quinta categoria que ocupam a mídia, os canais de podcast e YouTube falando bobajada, sem estudo concreto. E os partidos políticos? Eu entro nas páginas dos partidos políticos, faço esse esforço supremo. É deprimente, não tem nada. Eu, vocês sabem, pertenci ao Diretório Nacional do PSOL, fui filiado, um partido que não tem a menor preocupação com a economia. Busque a página do PT, a menor, a do PDT tampouco. O único que fala em economia no PDT um pouco é o Ciro e aquele deputado lá do Ceará, está sempre com ele, que é professor, inclusive, de economia, da Universidade Federal do Ceará. Como é o nome dele, o Lucas? É o Mauro Mauro Benevides. Benevides. Mauro Benevides. Entende? Se mexe bem em finanças públicas, etc. Mas não tem uma leitura crítica do desenvolvimento capitalista. É hábil, eu reconheço e escuto, mas não tem a menor noção do que está acontecendo aqui. Então, veja, essa regressão intelectual, essa regressão política, essa regressão material, olha, tem que parar para pensar. Nós estávamos discutindo o imposto sobre blusinhas. Não era sobre computador, foguetes, satélites, drones, tratores, linha branca. Não, era sobre blusinhas. Olha que ponto nós chegamos. E vai piorar. Mas não tenho a menor dúvida. Eu não estou agorando aí. Vai piorar, porque basta ler o que está acontecendo na realidade. De tal maneira que essa transição daquele capitalismo industrial que acabou, não volta mais por causa das condições da economia mundial, por causa da configuração das classes internas, transitou para essa forma de desenvolvimento capitalista rentístico. Terceiro ponto, o desenvolvimento capitalista aqui, nessa fase rentística, ela acomoda todas as frações do capital no assalto permanente ao Estado, cuja expressão foi essa semana a securitização dos tributos, da receita tributária. Ora, vejam que aparente contradição. De um lado, o ministro liberal Haddad, sob o comando de Lula e Alckmin, diz que nós temos que ter, que o país está submetido a um esforço de arrecadação fiscal. Negou o teto de gasto do Temer e aplicou um teto de gasto igualmente draconiano e terrível, que merece o repúdio de todos nós. Naquele interim em que as receitas fiscais poderiam crescer e o governo atua para as receitas fiscais crescerem, não está dando resposta alguma e nem vai dar. A tal ponto que o governo está revisando o mínimo constitucional em saúde e educação, que era uma conquista da Constituição de 88. Nós não podemos brincar mais. Eu estou na oposição mais radical a esse governo entreguista, da classe dominante, e que está apodrecendo o sistema político, dirigido por um político vulgar que não entende, vulgar em que sentido? Aqui não vai nenhum, o Lula não tem diploma, não tem nada a ver com isso. Tem políticos que não têm diploma e são gigantescos. Então, o problema é, ele não está à altura das tarefas que estão colocadas aqui agora. Percebe? Os desafios gigantes que atuam no espaço limitado de uma lógica de situações extremas, cada dia mais difíceis, que requer lucidez de todos nós, audácia, espírito de vanguarda, ousadia e, sobretudo, determinação firme para enfrentar isso. Os inimigos são poderosos, mas eles não são invencíveis. Então, o que acontece? Essas transformações, elas deprimem cada vez mais uma lógica do sistema que é impecável. Dupla determinação. Uma, elas ampliam a superexploração da força de trabalho. O que o Lula fez, meus camaradas? O Lula, no episódio da regulamentação dos aplicativos,
ele revogou na prática a CLT. Estou falando com trabalhistas aqui? Foi um enterro de Getúlio Vargas. Lembra o brado de Fernando Henrique Cardoso? Vou enterrar a era Vargas? Pois é, o Lula fez. O último prego no caixão foi o fim da CLT. Não falo eu só, não. Falam eminentes juízes do trabalho, estudiosos da matéria, entre os quais meu amigo Alessandro Silva, que escreveu um livro extraordinário, Juiz do Trabalho, ademais, não tem aqui, não está em algum lugar aqui. Extraordinário. Ah, está aqui, ó. Isso aqui está baseado na superexploração da força de trabalho. De um lado, a superexploração. De outro lado, esse assalto permanente à riqueza pública, que pode ser desoneração da folha, que pode ser securitização da dívida, que é a elevação da taxa de juros e o pagamento religioso da dívida pública e seus mecanismos de renegociação permanente. Todos esses mecanismos que fazem com que as frações agrária, comercial e industrial decadente, junto com a financeira, possam oferir lucros que não vêm da produção em operações de natureza bancária, cambial e etc. E reproduzem, fazem a reprodução ampliada do capital de maneira fictícia, degradando a força de trabalho, deprimindo o mercado interno, estrangeirizando a economia e assaltando o Estado, cuja expressão máxima pode ser dupla. Uma, o fato de que o Lula jamais, embora agitou na campanha, se dispõe a agir para controlar a Eletrobras e revisar aquela privatização escandalosa. E pior do que a Eletrobras, não dá um passo sequer, mas um passinho, 1 milímetro, para dizer, vou mudar a Petrobras. Como tampouco a taxa de juros, porque ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, esse governo não faz, não é por causa da correlação de forças, não é por causa do fascismo, não é por causa da conjuntura internacional, não faz porque ele não tem compromisso, porque o compromisso é o oposto. Então, se ele não tem o tesouro, se ele não consegue fazer uma auditoria da dívida e não quer, se ele não tem o BNDES, como é que ele vai tirar o país da crise? Ao contrário, o país continua avançando e aprofundando a dependência e aí acelerando o ritmo da crise, com uma desvantagem brutal, que é o terceiro ponto. Essa transformação do capitalismo dependente e rentístico, ela pulverizou, ela liquidou o sistema político. Primeiro, desmoralizou diante das massas. Por quê? Porque um sistema político que não garante para as massas emprego, previdência social, escola, segurança, acesso à cultura, controle do território, tudo que vocês quiserem, é um sistema político que se degrada à luz do povo. Não é só porque a maioria do povo está absolutamente na miséria, e 94% da população economicamente ativa ganha até 2 salários mínimos e meio, meus queridos. Não é só a miséria, porque eu vejo esses católicos como o Frei Beto, que são cúmplices dessa ordem, diz o quê? A maior característica do Brasil é a desigualdade. E não é a desigualdade, a maior característica do Brasil é a sua dependência. A desigualdade é a face social da dependência. É como se manifesta o fenômeno, não é um fenômeno. Não me venham com esse moralismo. As massas estão empobrecidas, doentes, passando fome, desamparadas, a juventude liquidada, a velhice, nós vamos viver agora a velhice sem previdência social, a velhice sem garantia alguma, com hospitais degradados e com as famílias que não têm 11 filhos, que têm um filho. E, portanto, os pais vão morrer na solidão e no abandono. Um país sem previdência social, meus caros, com o sistema de saúde degradado até o não poder mais, vai das UPAs aqui de Florianópolis ao hospital universitário. E o governo cortando dinheiro de saúde e educação para aumentar o rentismo. Então, essa determinação, ela é drástica, porque as maiorias não acreditam no sistema político.
E aí vem a segunda característica: o sistema político não tem capacidade de autorregeneração. Vamos lá. Por acaso alguém está propondo, e o governo está promovendo, uma reforma do sistema político? O que seria essa reforma do sistema político? Por exemplo, acabar com o Senado e fazer um regime unicameral. É uma excrescência ter senadores por 8 anos. Vocês não pararam para pensar que isso é um absurdo, que tem que ser varrido da face do país imediatamente? Mas é claro que esse sistema político não vai liquidar com o Senado. O Senado é uma cláusula de segurança para a classe dominante. Tu vota hoje no senador e vai encontrar com ele daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos, tu deixou de ser um adolescente, passou maduro, tu já era de um maduro, tu já passou a ser um velho, e tu tinha um dinheiro, já perdeu tudo, o outro... 8 anos é uma eternidade. Então, o sistema está propondo um sistema unicameral, a classe dominante está propondo uma reforma para fazer compatível o voto com população, de tal maneira que estados que têm uma subrepresentação passem a ter maior. Não está propondo. Acaso tem um sistema confiável de financiamento dos partidos da vida pública? Não. A tendência à reprodução dos atuais deputados e senadores é gigantesca, entre outras causas, pelas ações das emendas. Que o governo, numa negociata, numa corrupção total, faz aí, com um orçamento também secreto. Esse sistema é uma podridão. E aí vem a consequência drástica que eu tenho repetido. Eu estou falando do caminho da Revolução Brasileira. A direita está dizendo: não vamos esperar nada disso aí. A direita ataca o sistema político, ataca o Congresso, ataca o STF, ataca a mídia. Vou dar 3 exemplos. A direita diz o seguinte: a mídia mente. É elementar, né? Que dúvida. Que dúvida. A mídia mente. Faz mais do que mentir. Ela manufatura a opinião pública em favor da classe dominante. Monopólio dos meios de comunicação, cujo epicentro no Brasil é a Globo, a CNN. Segundo, a direita diz: o STF é um tribunal que sabota a democracia o tempo inteiro, e eu digo, não só faz isso, sabota o regime liberal burguês, como, indiscutivelmente, é um tribunal contra o povo e contra os direitos trabalhistas em particular, contra a classe trabalhadora. Olha que terrível, hein? A direita fala isso e está certa. Eu digo também. Só que ela quer um Estado policial e eu quero uma revolução social. Mas aqueles que estão defendendo esse sistema, como é o Lula, o Alckmin, o Haddad, o PDT, todos que querem, todos, o PSOL, que estão defendendo a democracia, como eu digo em abstrato, acaba aos olhos do povo validando esse sistema político que é corrupto e cuja expressão maior é aquele covil de ladrões que é o Congresso. E, de outro lado, tem uma ultradireita, encabeçada por Bolsonaro, com apoio da embaixada, com a burguesia, as frações agrárias em especial, mas também a fração burguesa, os banqueiros que comandam a orquestra, e, sobretudo, os militares, que fazem uma defesa abstrata da liberdade como uma forma de crítica real contra o sistema político. E levam milhões. Aqueles 50 milhões de votos que Bolsonaro tem não são de protofascistas e nem de bolsomínios e nem de animais. São brasileiros, levados por um ódio profundo ao sistema. E aí, no terceiro ponto que eu estou querendo mencionar do caminho da Revolução Brasileira, quem recolhe esse ódio de classe, resultado necessário, e eu diria saudável, de um país que condena 94% do seu povo a ganhar até 2 salários mínimos e meio, e que os novos empregos, inclusive aqueles de carteira assinada, não passam disso, como demonstra a experiência da Dilma e do Lula. Da Dilma, quando a taxa de desemprego teve em 5,7%, que foi a mais baixa, pleno emprego no capitalismo. Quem vai segurar essa onda? O ódio de classe existente no país, um ódio que às vezes aparece de maneira explícita, outras de maneira simulada, mas esse tremendo ódio contra as instituições que está aí, eu reputo como absolutamente saudável. Qual é o problema? Epílogo. Não temos uma vanguarda política, um partido, um homem
um político capaz de dizer, é por aqui. E dizê-lo na forma de credibilidade ao longo do tempo. E dizer com lucidez para onde tem que sair dessa crise, porque essa crise tem uma saída. Na prática, duas. De um lado, a direita ultraliberal dizendo tudo que isso aí não presta, está ok, e tem que ser redefinido. Em nome do quê? Ora, de um aprofundamento ainda maior das condições de dependência e subdesenvolvimento e de uma consolidação do Brasil na divisão internacional do trabalho, cuja pauta de exportação é milho em espiga, soja, minério de ferro e petróleo cru. O que mais? Com qualquer um desses governos que estão aí. E se vier um Bolsonaro, um proto-fascista qualquer, vai ser a mesma coisa. Então, a primeira questão é isso. E a segunda é, naturalmente, um regime com técnicas de terrorismo de Estado necessárias para controlar essa população e a rebeldia dessa população. Mas se acumula na sociedade brasileira um ódio gigantesco. E a esquerda é uma esquerda parlamentar, eu chamo uma esquerda liberal, que se preocupa exclusivamente com deputados, senadores e governadores e não tem um programa da Revolução Brasileira, não disputa a hegemonia no terreno ideológico, renuncia ao socialismo e à revolução e por isso é cativa dos liberais, ora de direita, ora de esquerda. Ora de direita, por essa configuração bolsonarista, ou ora de esquerda, tendo que apoiar o Lula. Tendo porque a consequência necessária de sua falta de projeto. O PSOL, oficialmente, não apoia o governo, mas apoia. Tem até a Sônia Guajajara, ridiculamente, de ministra. Ora, uma indígena que se elege deputada em São Paulo, e que troca figurinha com a embaixada a embaixadora dos Estados Unidos, é uma vergonha. Temos que chamar as coisas pelo seu nome. Não dá para brincar com o futuro do país, etc. Não dá. Isso é assim. A coisa está acontecendo diante dos nossos olhos. E o PSOL, que apoia esse governo, embora se diga independente, tem o PDT, que está integrado ao governo como ministro, embora limitado o tempo inteiro. Ora, se não tem um projeto da Revolução Brasileira, se não tem uma interpretação do desenvolvimento capitalista e não propõe uma ruptura com o sistema, inevitavelmente é presa da ultradireita, involuntária, de maneira involuntária, ou é cativa da esquerda liberal comandada por um político vulgar como Lula e um político vulgar como Alckmin. Então, meus caros, essa é a configuração desse desenvolvimento capitalista rentístico que veio para ficar. Não há projeto nacional, não há neoindustrialização, não tem nada, isso é tudo conto de fadas. Não é possível, no epílogo que eu estou colocando aqui, me disponho agora a conversar com vocês, a fazer algo fundamental, que é o quê? A ruptura com a ordem burguesa, a revolução social. Os trabalhistas, os socialistas, os comunistas, a razão iracundia, aqui, como diria Darcy Ribeiro, tem que estar discutindo a revolução social, que é a Revolução Brasileira, rumo ao quê? Rumo ao socialismo. Rumo ao socialismo, como o Brizola diz, um socialismo moreno, rumo ao socialismo. Se nós não temos socialismo, não tem a luta ideológica, a direita ganha, de cada 10 jogos, ganha 10. Porque ela afirma todo dia empreendedorismo, aí um bocó como Boulos repete o quê? Empreendedorismo periférico e preto. É um idiota. Não tem outra definição. Não tem outra definição. Se nós não colocamos o horizonte do socialismo, é claro que a meritocracia, o empreendedorismo, o empoderamento, toda essa agenda da direita se consolida no meio do povo. E também a religiosidade, seja católica, decadente ou evangélica. Por quê? Porque se o sujeito não tem o Estado, não tem os partidos, não tem os políticos, não tem previdência, não tem cultura, se as comunidades estão dissipadas pela miséria, pela exploração, pelo narco, pela violência, como é que essas massas não vão recorrer aos deuses? Fortalece a alienação religiosa.
fortalece a alienação. E a religião é alienação. A religião é, toda ela, alienação. Se você acredita, eu não estou discutindo isso. Estou dizendo que, num determinado momento, a religião te come, te engabela, te amarra, e você perde a consciência do jogo entre os homens e do teu papel nessa trama. E atribui aos deuses uma solução que a tua incapacidade promove. É nisso que nós estamos. Por isso que a utopia concreta do socialismo tem que estar colocada para todos nós, não só como um desejo, como uma artimanha ideológica, como a direita tem, que vai fazer disso aqui um capitalismo moderno, competitivo, inclusivo, etc. Não, 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 não. Nós temos que colocar o tema do socialismo, porque as contradições e os antagonismos aqui e agora da sociedade brasileira estão exigindo uma saída. E se nós não dermos uma saída pela esquerda, a direita dará uma saída pela direita. Mas, meus queridos, eu já falei 1 hora aqui, e agora eu quero ouvi-los, e a gente pode discutir mais um pouco. Muito obrigado pela atenção com que vocês me escutaram e pelo convite que me fizeram. E aí, o Lucas está aí? O Lucas, acho que ele caiu, professor. Aí. Bom, fico com o comando de vocês, Jean. Tudo bom, professor? Não sei se o senhor lembra de mim. Tive uma aula com o senhor em 2017, 18, na Unila. Se você me chamar de senhor de novo, eu vou sair correndo, nunca mais olho para a tua cara. Professor, vou aproveitar para falar. Tem uma dúvida. O que o senhor acha de... Assim, porque o senhor deu um belíssimo diagnóstico aqui do que o senhor disse, que é o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o capitalismo dependente também, que tem também na América Latina, e é uma coisa muito comum entre esses nossos países. E o senhor deu o caminho, que é voltar o socialismo para a pauta, né, do dia, pelo que eu entendi. Essa é uma boa a solução que o senhor dá, uma boa solução. E aí, o que eu queria perguntar para o senhor é, além disso, qual o senhor acha que deve ser a nossa forma de organização política? Porque assim, existem várias formas de organização política. O PDT é um partido de massas. E a gente tenta alcançar as massas, mas é sempre muito difícil, por exemplo, falando de socialismo. Ao mesmo tempo, tem partidos de vanguarda que tentam chegar tentam tratar de socialismo diretamente com as massas e falham, e etc. Existem, sei lá, partidos como o PSOL, que o senhor participou, organizações como a Revolução Brasileira, e é muito difícil, né? Eu queria saber o que o senhor acha dessa questão organizacional mesmo, de como que a gente consegue botar em prática tudo que a gente entende com esse diagnóstico que o senhor deu. Bem, o Tiago Domingues também colocou uma pergunta ali, eu vou te responder, Tiago. Veja, o PDT não é um partido de massas. Ele é um partido eleitoral. Percebe a diferença? Um partido de massas era um partido, por exemplo, como o antigo PTB, lá pré-64, movia massas. Aqui, não. O PDT não tem nenhuma capacidade de mobilização. Aliás, nem o PT tem capacidade de mobilização. São partidos eleitorais. O maior exemplo foi o 1º de maio agora. Todas as centrais sindicais estavam lá, era um ato unificado. Estavam os partidos políticos. Estava Lula em pessoa. Sabe quantas pessoas reuniram lá? 2.000, menos que isso. Portanto, Ian, o PDT nem aspira a ser um partido de massas. Ele é uma máquina eleitoral, como o PT, razoavelmente eficaz em eleger deputados, senadores, prefeitos, quando bem nos vai governador. Percebe? Essa diferença é muito importante, Ian.
Isso é um partido eleitoral que não se propõe como partido se colocar num partido de massas, porque se o PDT colocasse, nós queremos ser um partido de massas, e começamos a tomar medidas concretas para tal, eu, por exemplo, iria para o PDT. Mas ele não está afim de fazer isso, não dá a menor demonstração, ao contrário, tal como o PT, o PDT, o PSOL. O PSOL é um partido identitário, um puxadinho do PT. Nada mais. Cativo das causas identitárias. Então, primeira caracterização é, nós não temos um partido de massas. 2, nós não temos partidos que queiram ser partidos de massa. São partidos do jogo eleitoral. Terceiro, quando eu falo que os partidos têm que ter esse sentido de vanguarda, é um partido que, mesmo sendo um partido eleitoral, começa, que não dá para tomar o céu de assalto, começa a ter intervenções de vanguarda que muitas vezes vai contrariar o apetite eleitoral, mas vai acumular historicamente. Os partidos no Brasil se caracterizam, e os políticos vulgares, pelo fato de que seu prestígio é medido pelo número de votos e pelas vitórias eleitorais. Mesmo um político vulgar como Lula amargou 3 derrotas presidenciais até vencer na 4ª. Sabe como é que é? Mas ele venceu não porque ele foi persistente, ele venceu porque tinha um partido, uma central sindical, movimentos populares, uma conjuntura. Não é a genialidade do Lula, porque o Lula não tem nada de genialidade. O Lula é um político vulgar muito esperto nesse sistema político. É uma raposa nesse sistema político. Mas é impotente diante da história, completamente. Esse conto petista, que eles, eu fui o maior presidente mais popular do Brasil, isso é coisa de pesquisinha. O Lula não chega aos pés do João Goulart, e nem do Getúlio Vargas, que não é meu santo de devoção. Não chega aos pés. O Lula está desmontando todas as instituições que Vargas criou, que o desenvolvimento capitalista criou no Brasil. Então, aqui entra uma terceira questão, Ian. Um partido que está nessas condições, ele tem que analisar a crise, observar a crise do poder no Brasil, como diria Alberto Guerreiro Ramos, e atuar em consequência, mesmo sendo um partido de eleitoral, transitando para ser um partido de massas, com um sentido de vanguarda. Não temos nada disso. Percebe como é que é? Então, a forma de organização é... Eu não estou em nenhum partido, mas vocês estão num partido, vocês têm que lutar por isso, que o partido deixe de ser um partido eleitoral e se transforme num partido de massas. Que um partido deixe de ser um partido eleitoral e tenha esse sentido de vanguarda. E que seja um partido que não viva sob razão de Estado, que, ao contrário, tenha um projeto histórico definido. Acho que esse é o ponto. Eu sei que eu não te respondo concretamente, mas se vocês estão num partido, vocês têm que cobrar isso. E aí vocês não podem cair no canto de sereia, na bobajada, de querer ser vereador, de querer ser deputado, de querer ser assessor. Sejam críticos, criem escolas, façam propostas como essa, discutam teoricamente. Hoje a maior contribuição que nós podemos dar é teórica. Vai chegar a hora do combate, dos grandes combates de rua, porque as massas vão sair. Como explodiram em 2013, vão voltar a explodir. Como explodiram no Chile, como explodiram no México, na Venezuela, no Uruguai, na Guatemala, em Honduras. Vai explodir, não tenho a menor dúvida. A questão é, nós estaremos preparados para angariar, interpretar, angariar o sentido das massas e dirigi-las? Hoje eu afirmo categoricamente não, mas é nessa direção que nós temos que trabalhar. Então, sobre a forma de partido e as formas de organizações, é isso. E aí vocês precisam colocar no centro um estudo rigoroso da realidade brasileira. Rigoroso. Esse trabalho aqui tem que ser semanal. Semanal. Melhor do que qualquer outra coisa. Vale a leitura do que fazer, não só o capítulo 4, vale a leitura de tudo do Lenin, ô Neuza, mas tampouco não resolve. Eu sou um leitor do Lenin, sempre, toda semana, bisbilhoto alguma coisa nas obras completas aqui. Só que o Lenin, o que o Lenin nos ensina? Ele era profundamente russo.
ele sabia tudo sobre o russo. E nós, Neuza, sabemos tudo sobre o Brasil? Pegar o pulsar, essa que é a questão. Bueno, tem aqui alguém que fez uma pergunta, o Tiago, né? Por que o Projeto Nacional de Desenvolvimento não é suficiente? Porque eu li o livro do Ciro, vocês estão falando a mesma coisa, é aquele livro do Ciro, né? É completamente insuficiente no diagnóstico e na solução. No diagnóstico, porque o Ciro não tem uma compreensão crítica do plano real que ele ajudou a fazer. Lá no começo, quando ele era tucano. Não tem. E não tem nenhuma autocrítica. Quer dizer, vou dar 2 exemplos de pecados capitais daquilo que desmonta todo aquele plano nacional do Ciro. Primeiro, que as taxas de juros eram para colocar só no começo e depois baixar. Foram taxas de juros no começo do plano real, chegou a 53%. Só vou fazer uma metáfora aqui. Se eu começar a dar cocaína para vocês toda semana, na segunda semana vocês estão viciados. Coloca a taxa de juros em 53, precifica tudo, coloca esse patamar, chama capitais, move o câmbio, supervaloriza o real. Quem é que vai querer sair disso? Mas essa mudança de taxa de juros lá em cima foi determinada pela fração financeira, que o Ciro, o Itamar e o Fernando Henrique aceitaram. E aceitaram conscientes, grave, ou ingenuamente, igualmente grave. Então, tudo que aconteceu depois do Plano Real não é porque o Fernando Henrique quis a reeleição e etc. Não. O sistema disse, nós queremos a reeleição. E o Fernando Henrique só aceitou porque o sistema impôs. E toda a economia política de lá para cá, da chamada desindustrialização, começou lá com o Plano Real, com o Ciro, o Itamar, com o Fernando Henrique. Foi lá que começou. A segunda coisa, mais importante aqui, Tiago, é a ideia de que o Ciro diz, bom, ele reconhece que a burguesia é rentista. Assim, vamos passando, só menciona. Ele diz, nós precisamos criar uma nova burguesia. Aí ele encrespa nos livros do Mangabeira Unger, e que mostra que tem uma energia, sobretudo no Nordeste, de um empreendedorismo difuso que precisa ser organizado, que poderia ser a grande alternativa. A parte do livro insustentável. Insustentável. O livro é muito precário. Mas estou dando só 2 razões estruturais. Uma, por que a aparente taxa de juros elevada por causa do rentismo. O Ciro não entra nisso. E segundo, a ideia que ele mesmo diz, isso aí ele está dizendo lá, hein? Nós precisamos criar uma nova burguesia. Como é que vai criar uma burguesia dentro dessa estrutura? Nós temos que matar a burguesia, não criar uma burguesia. Entendeu por que não é suficiente? Não só não é suficiente, como o livro do Ciro é uma péssima explicação sobre a natureza da crise brasileira e não tem uma teoria do desenvolvimento capitalista no Brasil. Eu li o livro com suma atenção, tem vídeos meus explicando longamente, mais de 1 hora, os problemas, etc. Eu leio. Como eu li o livro do Aldo Rebelo, fiz uma crítica, ele não gostou, e agora já mandei pedir o último livro dele, vou ler com cuidado, percebe? E acho que é o que vocês têm que fazer. No mais, estou aguardando. Essas eram as perguntas que tínhamos aqui, né? Inclusive agora, quem tiver aí qualquer tipo de dúvida, é só levantar a mão ou mandar aí no chat, que a gente cuida aí de enviar. Túlio levantou a mão. Tem uma pergunta ali do Sérgio Veronese, vou deixar o Túlio falar primeiro, e depois eu leio a pergunta do Sérgio. Tá bom. Pode falar aí, companheiro. Vai, Túlio. Saudações a todos, a todas aí. Muito boa noite. Saudações trabalhistas e socialistas aos meus companheiros aí. É um prazer te ouvir falar, Nildo. Que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração por algum tempo já, dentro do que você já vem falando, contribuindo aí.
principalmente no quesito sobre a Revolução Brasileira. A questão é o seguinte, nós aqui, né, do PDT temos uma outra linha, né? A gente vem de uma teoria de desenvolvimento, principalmente do desenvolvimentismo, né? Então, com que você diz, assim, conflitua muito, em que mais até alguns companheiros, principalmente a maioria, acredita, né? Mas a gente não pode negar a realidade de tudo que você falou está no aspecto de um panorama de crise insustentável, em que a gente vai ter que rever muita coisa do que a gente vem construindo na nossa linha, nossa trajetória de história política, né? Desde a década de 30, talvez. Enfim, não estou querendo negar, né, entrar em conflito, eu quero só afirmar mesmo que a linha do que você propôs aqui chegou num patamar de que nós temos que rever, ou para tentar reverter toda essa tragédia que o Brasil está entrando, né? Eu acredito que talvez, ou talvez não, a gente não trabalha nessa linha de talvez, né? A gente tem que ser assertivo, ser ousado e falar mesmo. Eu acredito que nós temos que ter mais diálogos como esse, para que a gente consiga chegar a um denominador máximo de trabalho que a gente acredite que vai, assim, aspirar um novo patamar da nossa juventude, na política, enfim. Obrigado, gente. Bom, a pergunta do Sérgio ali, eu não compreendi bem se era uma pergunta mais de caráter retórico, porque ele estava fazendo algumas reflexões acima. Então, vou esperar ele me responder. Então, nisso, eu vou entrar com a minha pergunta. Bom, a gente, hoje, essas críticas ao livro do Ciro que você traz, elas são extremamente assertivas, né? Porque levanta aí muito das críticas ao nacional-desenvolvimentismo de uma forma de que a economia cresce, a gente tem uma burguesia nacional beneficiada, mas no que isso efetivamente ajuda, né, na questão da distribuição de renda. Por exemplo, o Ciro fala ali de uma renda mínima cidadã, mas isso é o suficiente, enquanto você ainda vai ter uma burguesia que ainda vai continuar crescendo, que ainda vai continuar explorando a classe operária, a classe trabalhadora. Então, a minha pergunta, Nildo, seria como construir um projeto que, ao mesmo tempo que ajude a crescer a economia brasileira, ajude a desenvolver a economia brasileira, mas que, ao mesmo tempo, não signifique a exploração da classe trabalhadora por parte das classes dominantes. É isso. Bueno, Breno. Olha só, a gente pode propor um conjunto de medidas. Um partido pode propor renda mínima, mínimo constitucional em saúde e educação, 10% do PIB para a educação, como Plano Nacional de Educação. Pode um regime previdenciário sustentável, pode fazer um conjunto de medidas. E elas podem ter alguma capacidade de mobilização, e elas podem constituir uma agenda partidária, mas elas não constituem um programa político. Um programa político capaz de envolver a maioria do povo. Por exemplo, alguém pergunta assim, Nildo, por que a dívida pública não mobiliza? Bem, porque no momento em que os caras estão assaltando o Estado através da securitização das dívidas, nenhum partido colocou em nenhuma página isso. Ficou a auditoria cidadã da dívida da Maria Lúcia Fatorelli falando sozinha. E olha que a Maria Lúcia Fatorelli ainda acredita no Lula. Pede para o Lula vetar. Se o Lula que promoveu, como é que ele vai vetar? Então,
realmente é uma coisa espantosa. Então, Breno, um conjunto de medidas de um partido na previdência, na questão agrária, na questão do comércio, na política cambial, na política industrial, pode ser feito, mas isso não constitui um programa. Por quê? Porque os partidos têm que entender que dentro dessa ordem burguesa não é possível fazer. Pegue o caso chinês, todo mundo quer falar da China. A China é um êxito. Só que a China só fez isso porque ela fez uma ruptura revolucionária em 49 com o sistema. Senão não é possível. Cuba é o único país latino-americano que conseguiu fazer não uma, mas 5 vacinas contra o Covid próprio. Por quê? Cuba erradicou o analfabetismo. Por quê? Cuba tem um sistema de saúde invejável comparado conosco. Por quê? Bom, porque Cuba fez uma revolução social. Então, o tema da revolução é ineludível, intransferível, e é para já. Mas veja, eu estou discutindo aqui com gente que tem militância, viu, Túlio? No PDT, nas organizações. Mas vocês precisam ter esse horizonte. Eleger deputado e vereador, vocês acabam elegendo essas tábatas da vida. E outra quinquilharia, que todo partido tem um monte de quinquilharia. Eu não vim aqui para falar mal do PDT, não cheguei aqui na casa de vocês, mas eu tenho que dar a real. Tem um monte de bagaceira aí, uma bagaceirada total, deputado, senador, prefeito, uma porcariada, gente que trai o país, trai o partido, trai o Alberto Pasqualini, o Getúlio Vargas e o Jango junto e o Brizola. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão aqui, tem que... Essas medidas mesmo podem ser, elas não continuam o programa da Revolução Brasileira. O programa da Revolução Brasileira depende de um diagnóstico do desenvolvimento capitalista. É essa tarefa que nós temos que colocar agora. Isso pode parecer pouco contemplativo? Não, eu estou na militância, agora mesmo vou soltar um artigo escrachando essa securitização da dívida. Escrevi outra essa semana aí sobre as universidades, estou na greve das universidades, eu estou na educação, só que eu não perco o rumo. Eu estou na greve da educação. Aliás, vou sair essa semana, porque o nosso sindicato decidiu sair. Eu estou na luta. Estou aqui com vocês. Só que eu não me iludo com essa coisa eleitoral. Isso tem que ser banido entre nós. Se vocês quiserem, até participem. Mas não se iludam. Agora, a grande maioria da juventude, em geral, o que ela faz? Ela participa politicamente, abandonando uma célula revolucionária e assumindo um comitê eleitoral. Tudo se resume à eleição. Isso não serve para nada. Eu digo categoricamente para vocês, não serve para nada. Isso é uma forma de cumplicidade com o sistema que nos oprime. Em nome da causa, dos bons costumes, tem um deputado que se resistiu, o outro que não se vendeu, essas coisinhas, mas isso, a vida, não vamos jogar nossa vida aí. Então, Breno, depende disso, né? Depende dessa atitude, né? De uma intenção. Tranquilo? Mais alguém tem alguma Agora, o questão? Santiago diz uma coisa aqui importante: não existe vanguarda em um país com uma dimensão continental. Sem essa ferramenta é impossível. Qual a saída? Desculpe, o Júlio, tu queria falar, eu li ali do Santiago. Pode falar, Ju. Isso. Boa noite a todos. Salve o professor Nildo, Breno, o Lucas também saiu, mas voltou aí. Boa noite com todos os companheiros. Nildo, achei muito cirúrgica a sua crítica ao Brasil, a sua visão do nosso processo histórico de formação. A crítica ao partido também é uma crítica também muito, muito acentuada. Você pediu desculpa, mas eu achei que foi muito certo assim, o que você falou. São coisas que os camaradas do PDT, não todos, claro, né, mas a mais ideológica do PDT e os camaradas da APR discutem muito. Né? A gente tenta, na APR, sermos críticos ao partido, claro, né? E uma coisa que eu falo bastante é que a gente não pode ter teto de vidro. Então, não é só criticar os vícios e as heranças malditas que nós herdamos também do partido, mas tentar, dentro do nosso espaço, que é o básico da APR, sanar essas feridas, né? Não repetir esses erros no nosso microcosmo, para que, através
do exemplo. A gente sabe que o exemplo não vai reformar o partido, a gente tem noção disso, mas para que a gente também coloque no nosso DNA nessa nossa organização essa ideologia, né? Então, sermos um espelho, sermos um modelo, enquanto a gente não tem força para reivindicar e brigar pelo partido, por exemplo, ou disputar a sociedade brasileira, entende? Acolhendo as duas ideias, né? Porque a APR ela tem uma visão, sim, de ocupar espaços de fala, de ocupar espaços de poder. Atualmente, a gente está numa campanha de apoiar vereadores do partido para a gente ter mais espaço, mais força política, né? E mais força dentro do partido também, que vai um pouco na contramão do que você está propondo. Mas digamos que, num momento, a gente tentasse achar o meio termo entre as duas escolas, entre as duas metodologias. Como o senhor veria? Você acha que a solução seria, talvez, trabalhar quadros ideológicos para a vereança, que seria o começo, talvez se tivesse deputado, ótimo, mas não temos esse deputado, vamos trabalhar os vereadores. Ao passo que, fora do partido, a gente tentasse, talvez, através do terceiro setor, conseguir organizar a sociedade brasileira, ao passo que também conseguir ter recursos para materializar projetos que realmente confundem a realidade das comunidades, e com isso imobilizando, criando insumo, imobilizando a sociedade brasileira, seria um caminho na sua visão? Ou você acha que seria só mais do mesmo, a gente estaria, como eu vou dizer, pactuando com todo o processo, como ele vem sendo trabalhado até aqui, e estaríamos só nos iludindo com os sonhos de resultados, de que é, de fato, organizar o povo para que, em algum momento, a gente tivesse capital político, humano, nesse caso, né, para conseguir virar a mesa, como o senhor propôs. Bueno, Júlio, primeiro queria também registrar aqui o agradecimento ao Túlio, né? O reconhecimento que ele faz ao nosso trabalho. E a você, Júlio, queria dizer o seguinte. 3 questões. Primeiro, essa ideia de ser vereador e trabalhar, isso é tudo inútil hoje. Quero dizer claramente. Não joguem a energia de vocês numa vereança. Não joguem. Porque a vida não é uma coisa de preferência. A vida demonstrou que o sujeito se elege vereador, depois ele quer ser prefeito, depois de prefeito ele quer ser deputado estadual, depois de estadual ele quer federal, ele assumiu o sistema. Não joguem aí. É um erro grave, gravíssimo. Eu sei que para alguns aqui vai dizer, pô, esse Nildo está louco. Como é que nós vamos fazer? Não, é lucidez pura. Porque eu estou vendo o que acontece, não só dentro do PDT, no PT, no PSOL, no PSB, em todos os partidos. O sujeito se elege, ele se independentiza, ele manda todos vocês para aquele lugar, dá tchau, tchau e cuida da vida. Entendeu? Então, Júlio, esqueçam esse trabalho. Segundo, fazer um trabalho de base no terceiro setor, etc. O trabalho de base não rende se não tiver... Eu vejo sempre o Frei Beto, que é o mais expressivo dessa impotência. Ele diz, nós temos que voltar a fazer trabalho de base. Aí eu pergunto sempre, Júlio, você vai voltar à base para dizer o quê? O que você vai lá dizer para a base? Está vendo como falta a teoria? Vai ter que dizer alguma coisa para a base. Vai dizer o quê? Ah, não, fazer trabalho de base é o quê? Estratégias de cooperativas, estratégias de terceiro setor, estratégias de trabalho voluntário. Tudo isso se dissipa hoje na sociedade brasileira porque não tem uma referência crítica que totalize isso. Então, algumas experiências que são, inclusive de sobrevivência de trabalhadores, elas ficam patinando nela própria. Ela não tem a totalização. E ela precisa da totalização. Por isso que quando vem esses igrejeiros, teologia da libertação, perdido, esse pessoal, os movimentos sociais, me dá um líder de movimento social hoje, um só. Me dá um. Eu me rendo aqui. Me dá um líder de sindicato hoje no Brasil. Me dá uma referência crítica hoje no Brasil. Não tem, Júlio.
Então, aí que vem uma coisa que eu acho fundamental para vocês. Eu faço a crítica e muita gente diz, Nildo, criticar é muito fácil. Não, não, a criticar não é muito fácil, é muito difícil. Porque para criticar precisa estudar muito. Entendeu? O tempo inteiro. E estudar as questões centrais. E estudar o curso da Revolução Brasileira. E estudar a história brasileira do movimento capitalista. Então, o que eu espero que a APR faça é precisamente se organizar em torno das armas da crítica, que tanto falta aos partidos, ao PDT, ao PT, ao PSB, ao PSOL, etc. Que vocês sejam a voz crítica nas hostes trabalhistas. Que sejam a voz incômoda, recordando aquilo que ninguém quer recordar, dizendo aquilo que ninguém quer dizer, apontando o horizonte utópico da revolução socialista, do socialismo moreno, como queria o Brisa, dizendo claramente que tem deputado que é traíra, que tem deputado que é carreirista, que pode ser gay, mulher, preto, todo esse lixo desse discurso identitário que não serve para nada, que tem deputado, senador, dirigente de partido que é burocrata, que gosta dos canapés, das viagens internacionais, mas que não mobiliza o partido, não contribui teoricamente, não amplia o horizonte crítico. Quando esse horizonte crítico se ampliar, Júlio, as massas vão começar a buscar vocês como referência. Antes, não. Pode descer para a base, pode eleger vereador, prefeito. Quantos prefeitos vocês elegeram que hoje estão no ostracismo? Quantos deputados e vereadores que vocês elegeram que mudaram de partido? Isso é o pão nosso de cada dia. Agora, o que vocês não fizeram ainda e têm que fazer, é isso que vocês estão fazendo aqui. E estabelecer uma linha crítica e dizer para os dirigentes do partido, para o meu amigo Maneca Dias, para o Ciro, para quem vocês quiserem, para o Lupe, dizer, olha aqui, ó, está aqui, é isso aqui. E bater duro contra eles. Isso eu ouvi, sabe de quem? Do Maneca Dias. Nildo, os partidos têm dono. Olha, o Maneca, eu conheço ele há muitos anos, o Maneca é octogenário, 90 anos. Ele passou por tudo. Ele me disse isso, e disse isso publicamente numa atividade da juventude do PDT aqui em Santa Catarina. Como não dizer, cara? Sejam a voz da crítica, Júlio. Sistemática, estudada, consistente. Bom, tem duas perguntas aqui no chat. A primeira do Sérgio. Nildo, qual a avaliação que você faz das últimas eleições no México? A forma com que o Morena dirigiu o país nos últimos 6 anos seria uma possibilidade para o Brasil? Sérgio, não, sabe por quê? Olha, eu morei, quero dizer para todos aqui, eu morei 7 anos no México. Eu fui fazer meu mestrado, e 2 anos e mais 4 de doutorado, 6 meses antes, 6 meses depois. Quero dizer para vocês, fui sem bolsa, sem salário, trabalhava, escrevia na imprensa, tive uma vida muito ativa, devo muito ao México. E conheci lá Andrés Manuel López Obrador. Ele, quando eu estava lá, ele concorreu a governador de Tabasco e teve a eleição fraudada. Esse cara é um obstinado. Ele era do PRI, e aí foi para o PRD junto com o Cuauhtémoc Cárdenas, o filho do general Cárdenas. E aí ele perdeu a eleição fraudada, ele saiu caminhando de Tabasco até a cidade do México, mobilizando povo por povo. Fez isso 3 vezes, porque concorreu depois, a prefeita da cidade do México ganhou, disputou a eleição fraudada, correu o país inteiro. Andrés Manuel López Obrador, eu acho que ele não fez uma viagem internacional, Sérgio. Não é que nem o Lula, esses viajão aí, não. Ele viajava todos os... Lá no México tem o município e tem os pueblitos, pueblos, pequenos povoados, de 500, 600 famílias. Ele andou por todo o país. Por isso que teve uma vitória avassaladora. E agora elegeu a Cláudia também de maneira avassaladora. Bom, mas a solução mexicana é a solução mexicana. Ele rompeu depois com o PRD e fez o Morena.
contra a vontade dos partidos. Olha aí, ó, Júlio. E Túlio. O partido é importante. Ele vinha do PRI, rompeu com o PRI, fez o PRD. O PRD virou de direita, sabe o que ele fez? Rompeu e criou um movimento. Movimento de Renovação Nacional, Morena. E ganhou a eleição. Esse negócio de... No Brasil, vocês estão muito casados com o partido. O partido já é um defunto. E vocês estão lá achando que é um jovencito. Eu não tenho apreço por nenhum partido. Por quê? Não porque eu desprezo, senão eu não estaria aqui com vocês, mas não tenho apreço porque eu não acredito que eles possam cumprir uma função construtiva da Revolução Brasileira se não mudarem radicalmente. E a maioria do PDT não quer mudança. A maioria do PSOL não quer mudança. A maioria absoluta do PT não quer mudança nenhuma. Do PCdoB não quer mudança. Então, não, a solução, a propósito do Sérgio Veronese, as soluções são todas elas nacionais. A gente pode aprender com o que aconteceu no México, mas elas são soluções nacionais, não se aplicam em outro lugar. E eu conheço bem a situação mexicana, não só vivi 7 anos lá, como visitei muitas vezes, recebo informação, falo com muita gente, como falo de outros lugares da América Latina. Cada país da América Latina tem uma solução própria. Isso é Alberto Guerreiro Ramos, hein? Então, vamos para a pergunta aqui do Santiago. Nildo, vejo sua fala muito interessante, mas o problema é sem uma iniciativa de construir uma organização revolucionária fica apenas no discurso. Existe essa construção ou ainda não surgiu? Não, existe a construção e ela está aqui entre nós, aqui, ó. É isso que nós estamos fazendo. Santiago, né, Breno? Santiago, é isso que nós estamos fazendo aqui, meu caro. Nós estamos fazendo é isso. Essa organização não existe, mas existem centenas de pequenas organizações como a APR, como a Revolução Brasileira no Brasil inteiro. Centenas. Mas, olha, centenas, tua pergunta é muito importante. Tem centenas que não acreditam nos partidos, que não... Sérgio, desculpa, como é o nome dele? Santiago, olha só, você viu que nas eleições presidenciais, em geral, é 25, 30 milhões de brasileiros que votam nulo? Toda eleição. Toda eleição. 30 milhões que votam nulo e branco. Não é uma força extraordinária que precisa ser ganha? E depois tem um monte de gente que vota no Lula porque odeia o Bolsonaro. E um monte de gente que vota no Bolsonaro porque odeia o Lula. Não é porque são adeptos. Então, nós estamos fazendo isso. Agora, não é só discurso, não. Aí eu faço uma crítica a você. O que eu estou fazendo aqui não é discurso. O que eu estou fazendo aqui é estudo sistemático, é teoria sobre o Brasil. Resgatando a nossa tradição teórica sobre a questão racial, sobre a questão agrária, sobre a questão industrial. Olha aqui, ó. Eu fico lendo aqui, meu filho. Eu não sou adepto do Getúlio, mas eu estava lendo aqui nesse tomo aqui, todo o parecer dele é justificativa para a criação da Petrobras. Criação da Petrobras. Olha aqui, eu estou sem o óculos aqui, senão já... Entendeu? É aqui, ó. Isso não é discurso. É leitura, teoria. E tem que ter discurso. Tem que ter a palavra que anuncia a boa nova, que anuncia o horizonte. Entendeu? Então, meu cara, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, uma vanguarda revolucionária, Santiago, ela não nasce assim como tu pega um sonrisal e coloca na água, ele... Ou tu pega uma aspirina, toma e tua dor de cabeça passa. Ela é fruto de um produto histórico, por isso que o estudo sistemático, ele é decisivo. Para a gente cotejar todo dia, estamos no caminho certo. Quer ver uma coisa fundamental hoje, para a criação da vanguarda? É se declarar completamente em oposição ao governo Lula-Alckmin. Oposição aberta, como eu estou.
Segundo, por quê? Porque esse é um governo do latifúndio, das multinacionais, da embaixada de Washington e do rentismo. Vai securitizar a dívida agora. Está na mesa do presidente, ele vai sancionar. O pessoal do PDT vai ficar apoiando esse governo porque o Lupe está lá no Ministério da Previdência, não pode fazer coisa alguma. Sabe o que é uma vanguarda, Santiago? É dizer, estamos fora do governo. Defender uma vanguarda é contribuir para a criação objetiva da vanguarda, fazendo cursos como esse, trazendo outros, estudando Marx, o marxismo, Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro, tudo que vocês quiserem, Álvaro Vieira Pinto, todos os nossos grandes pensadores, entender a obra de Getúlio Vargas, se vocês quiserem, eu faço de maneira crítica. Eu não vacilo nessa conversa. Eu não vou entender Getúlio Vargas lá num cursinho da USP, na sociologia, eu desço o cacete naquele cara. Aquela sociologia da ordem uspiana, sob a hegemonia de Fernando Henrique Cardoso, e tomar atitudes como essa. Esse governo não é nosso governo, é um governo da classe dominante, portanto, estamos contra. É assim que se avança, meu caro. Valeu, Breno. Bom, acho que não tem mais nada. Se alguém tiver aí, é a hora para levantar alguma pergunta ou falar algo. Bom, enquanto não Só vem queria ninguém. registrar aqui, então, o comentário do André, né? Melhor formar quadro que registrar candidatos. Estou de pleno acordo, André. E de resto, Breno, agradecer aí pelo convite de vocês, estou sempre à disposição, vocês sabem, é um prazer estar com vocês aqui, espero que a juventude da APR trabalhe duro, formem quadros, dirigentes da revolução, não é dirigente para ser prefeito, vereador, deputado, percebe? Pessoal, antes da gente acabar, vamos tirar uma foto. Liguem a câmera aí, quem puder, pra gente postar, né? E podem diminuir o meu tamanho também aqui para eu ser mais um na foto, né? Porque senão eu fico muito grandão aqui nessa. Tem que redefinir aqui, né? Bora, gente. O layout. Assim, Tem que redefinir o layout aí, Breno. Aqui tá normal. Aqui onde eu tirei a print tá cada um, tá todo mundo com o mesmo tamanho. Ah, é? Eu não. Ah, agora sim. Agora estou vendo vários aqui. Boa, gente. E tem outros que estão clandestinos, né? sim. Ô, Anildo, tô te esperando aqui quando as coisas normalizarem em Porto Alegre para a gente bater aquele papo que a gente fazia mensalmente, né? Vou com o maior prazer. Mas vamos ter que esperar um pouco, porque nem eu tô conseguindo ir a Porto Alegre agora. Não, imagina, a situação é difícil, realmente calamitosa. Eu fiz um programa inteiro dedicado à situação do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês viram, né? Não vi, mas agora fiquei curioso. Eu vou mandar aqui para vocês, aqui, ó, porque... quer ver? Eu vou mandar para vocês aqui, ó. Quer ver? Olha, tá aqui no chat, aqui, ó. Aqui vocês podem... Olha aí, ó. Aí tá, eu analisei a situação do Rio Grande do Sul, baseado não na ajuda, nos empréstimos, mas na categoria trabalho, que os gaúchos vão ter que reconstruir sua vida a partir do trabalho, e sobretudo a partir, sabe de quê? Das dívidas. Vão comprometer anos de existência. Então, tá aí, quem quiser. De resto, meus camaradas, um grande abraço, até breve. Tamo Valeu, junto, Nildo. Obrigado, viu? Abraço a todo mundo aí. Um abraço. O Breno ou Júlio aí? Breno ainda tá aqui? Pode falar, companheiro. Pode falar. Não, você tá no computador ou no celular? Tô no celular, cara.
Você vai ter que logar de novo para conseguir fechar, né? Não, cara, eu tô sem meu carregador do computador e só no computador que dá pra parar de gravar. Eu vou emprestar de alguém aqui, um segundo. Mas podem sair, gente. Abraço. Beleza, valeu.